O presidente americano Donald Trump estuda aplicar sanções da Lei Magnitsky a 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. A medida restringe o uso de cartões de crédito, transações em dólar e proíbe ativos financeiros nos Estados Unidos. Barroso é visado por presidir a corte e apoiar decisões de Moraes que, segundo a Casa Branca, violam os direitos humanos. Gilmar Mendes teria influência sobre os colegas e a punição também poderá ser estendida ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 ministros da Suprema Corte já perderam o visto americano, medida que não abrangeu os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Bom, Ana, é uma apuração, ninguém sabe. Também no final da sexta-feira, a CNN noticiou que a Lei Magnitsky seria aplicada aí nesta próxima semana. Está muito próximo disso, você também tem falado isso com frequência aqui no programa. E uma apuração que eles trazem como estratégia, que num primeiro momento, numa primeira etapa, apenas o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado, seria penalizado para testar o impacto dessas sanções sobre o comportamento da Suprema Corte brasileira, ou seja, testaria com o ministro e aí, dependendo do comportamento das próximas decisões, eles aplicariam essas sanções a outros ministros. Como é que você vê essa estratégia, essa apuração, Ana? Paula, até onde eu sei, né? É claro que a gente conversa com algumas pessoas, mas às vezes alguma informação pode ficar para trás ou não é passada. Mas até onde eu sei, a Lei Magnitsky, num primeiro momento, seria aplicada apenas para Alexandre de Moraes. A lista da revogação dos vistos, essa lista, pelo que eu apurei, é uma lista que não vai fechar nunca. Eu perguntei, essa lista já está fechada? Já os nomes dessa lista, eles são conhecidos e o que eu ouvi foi essa lista não está finalizada e não vai fechar nunca. Ou seja, os ministros que já perderam o visto, e alguns deles já receberam o e-mail, eu confirmei isso aqui com vocês, não são apenas esses ministros, mas Gonet, Rodrigo Pacheco, Fábio Chor, entre outros. É uma lista que nós não temos conhecimento, a não ser aquilo que o Marco Rubio tuitou na última sexta-feira. A revogação dos vistos dos ministros e aliados de Alexandre de Moraes na corte, assim como seus familiares imediatos. Mas esse ponto, para mim, que é muito importante, Paula, é uma lista que eles não vão fechar nunca. Ou seja, eles estão de olho no Brasil. Eles estão de olho no que estão fazendo contra os direitos humanos no Brasil. Os americanos, Paula, eles têm uma noção muito profunda da história. Eles falam sempre de Nuremberg, da Segunda Guerra. É uma nação que esteve profundamente ligada na Segunda Guerra Mundial, na libertação do mundo contra aquele regime nefasto. Logo depois, as leis internacionais foram colocadas sob holofotes para o mundo. Nuremberg, o mundo conheceu Nuremberg, e eles trazem isso no próprio DNA, de nunca, jamais essas páginas caem no esquecimento dos americanos. E nós estamos falando de Marco Rubio, que é um secretário de Estado que é descendente de cubanos. Ele sabe o que nós estamos passando no Brasil. Portanto, Paula, ontem, domingo, eu conversei durante mais ou menos 20 minutos com uma pessoa próxima a Marco Rubio, não é do governo dos Estados Unidos, mas uma pessoa muito próxima do secretário de Estado, e ele me disse que a Magnitsky para Alexandre de Moraes está, sim, muito perto de acontecer, e que só não aconteceu na sexta-feira, como até a própria CNN no Brasil anunciou, por causa das viagens do presidente Donald Trump, já que ele estava indo para a Europa, e tem muita coisa acontecendo aqui, como eu reportei para vocês. A gente liga a televisão e o presidente está o tempo todo ali. Parece que essa semana alguma coisa
pode acontecer, Paula, mas pelo que eu entendi, a princípio, Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky, mas os vistos é uma lista que o nosso Congresso, muita gente ali pode entrar também. Inclusive, na semana passada, em entrevista ao Oeste com Elas, o deputado Eduardo Bolsonaro confirmou que o senador Rodrigo Pacheco também estava incluído na lista de pessoas que perderam visto para os Estados Unidos. Exatamente. Marina? E a gente está falando da Magnitsky aqui e tentando banalizar algo que é muito, muito importante. Então, eu só queria reforçar aqui com vocês quem foram juízes que já foram afetados pela Magnitsky e de onde. E quando a gente olha, a gente está falando de Rússia, Venezuela, Nicarágua, China, Irã. E por que esses juízes foram afetados? Por violações de direitos humanos. E quais violações? Porque prenderam opositores políticos ou jornalistas e pessoas que denunciaram os regimes ditatoriais. Essa que é a grande verdade. Todos os casos, você pega Rússia, qual foi a questão? Prisão de oponentes políticos que questionaram a guerra. Venezuela, presos políticos. Nicarágua, presos políticos. China, presos políticos. No caso do Irã, questão de liberdade de expressão, quem estava ali, bem ou mal, expondo todos os abusos de direitos humanos que existem no país. Então, gente, é muito grave o que a gente está falando aqui. Eu sempre fico me perguntando, será que quando você olha todos os sancionados até aqui. Nenhum dos governadores que estiveram nessa palestra, Piotr, né, dos principais nomes hoje que se colocam como possíveis presidenciáveis da direita. Será que os nossos senadores, né, os nossos congressistas, será que a mídia tradicional não se pergunta, peraí, será que a gente também não está violando esses direitos? Sim. Será que o problema brasileiro, de fato, não é o fato de que a gente hoje tem presos políticos e pessoas censuradas que não podem, de fato, utilizar a liberdade de expressão e porque não é permitida uma certa direita no nosso país? Será que nem se questionam isso quando vem todo o histórico, que é só disso que a gente está falando?